Notícia na manhã. Nove horas 18 minutos. Bom, hoje, amanhã e depois, 7 mulheres que já passaram pela mastectomia, que tiveram que retirar um ou os 2 seios para tratamento do câncer de mama, elas serão operadas gratuitamente na Casa de Saúde São Sebastião, aqui em Florianópolis, para reconstrução mamária. E a iniciativa é da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, integrando o chamado Outubro Rosa, que é um movimento criado para ressaltar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que mata menos em função desse diagnóstico. Eu tenho na linha o cirurgião plástico Henrique Miller. Tudo bem, doutor Henrique? Bom dia. Tudo bom dia, Mário Mota. Bom dia. Eu queria convidá-lo, juntamente com os nossos ouvintes, a acompanharmos uma conversa breve da repórter Fabiana de Lis com uma das mulheres premiadas, entre aspas, com esta cirurgia de reconstrução mamária. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que ela vai receber a partir desse momento. Vamos acompanhar. Fabiana de Lis. E sábado, 7 mulheres que passaram pela mastectomia, a retirada dos seios para tratamento de câncer, serão operadas gratuitamente na Casa de Saúde São Sebastião, em Florianópolis, para reconstrução mamária. A iniciativa da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a AMUC, integra a programação do Outubro Rosa, movimento criado para ressaltar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O trabalho do médico que fará os procedimentos, Dr. Henrique Miller, e da equipe de anestesistas que o acompanharão é voluntário. As próteses de silicone foram doadas pela fabricante Allergan e a Casa de Saúde São Sebastião cedeu as instalações. As 7 escolhidas são pacientes do Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, e lideram a fila para a reconstrução mamária. Uma delas é a comerciante Rita Titz, que retirou uma das mamas em 2009 após ser diagnosticada com 2 tumores, um deles com 1 centímetro e o outro com 1,5 cm, um exame de rotina. Foi precoce, eu consegui detectar a tempo, retirei a mama toda, mas graças a Deus estou muito bem. Fiz o tratamento de químio, tudo. Isso foi em 2008, 2009 eu fiz a cirurgia, químio, tudo. Estamos em 2011 e eu estou aqui contando a história. Encarei de frente, lógico, quando começo com o chão desaba, tudo parece muito difícil. Mas depois a gente encara com muita naturalidade e vê que a vida vale a pena. Após vencer o câncer, Rita dá conselhos às mulheres que enfrentam a mesma situação pela qual ela passou. Eu diria para elas não desistir, para elas lutar pela vida delas em primeiro lugar e depois pela reconstituição, para elas se sentirem melhor e para se valorizar mais e a autoestima, que ninguém merece ficar sem mama. A melhor maneira é a prevenção. No caso, como não existe uma maneira de evitar completamente, então a maneira melhor é a prevenção. A mamografia, ultrassonografia, porque detecta a tempo de uma cura total. A segunda etapa da campanha, quando devem ser operadas 35 mulheres, sem condições financeiras para pagar pela cirurgia, será realizada em março do próximo ano. Para a CBN Diário, Fabiana de Lis. Doutor Henrique, uma das frases desta nossa entrevistada pela Fabiana de Lis foi que no momento em que ela recebeu a informação do câncer de mama, o chão desabou, quer dizer, afundou. Esta é a primeira reação das mulheres, e mais tarde é que elas conseguem observar a possibilidade até da reconstrução mamária, que pode ser a reconstrução da própria existência como mulher, do reconhecimento? É muito comum nessas mulheres isso ser muito impactante, e o chão, elas ficarem sem chão. Isso porque a própria mama é um órgão carregado de uma simbologia muito afetiva. E o medo da perda desse símbolo, pela mastectomia ou pela mama amputada, ela acaba fantasiando outras perdas, né? A feminilidade, a identidade feminina. Então são elementos fundamentais para o bem-estar psicológico da mulher. E isso, a reconstrução de mama, ela vai buscar restaurar. É claro que o que eu friso para elas, que é um pouco o ideal da reconstrução de mama, é até que ela seja no momento imediato da mastectomia, que é o que a gente costuma tentar fazer para a grande maioria das pacientes. Infelizmente, a gente não são todas que têm acesso a esse tipo de tratamento, e aí a gente se depara com esse tipo de reconstrução tardia, que também tem sua validade imensa, como a própria Rita disse,
a expectativa que ela está tendo em poder ter a mama restaurada, ter a forma da mama devolvida, que é o que a gente vai buscar para essas 7 pacientes. Esta restauração, ela usa, por exemplo, uma prótese? De que forma? No caso delas, a gente vai usar a associação de tecidos do próprio corpo delas, juntamente com uma prótese. Né? Geralmente é um tecido que a gente leva da região das costas, que é um músculo que a gente tem, que é um músculo grande dorsal, a gente leva para a região anterior do tórax, onde ela tem o defeito da mastectomia, e juntamente com uma prótese para poder projetar um pouco mais o volume mamário, a gente consegue devolver a forma para essa mama. Né? Então, essa é a primeira etapa de uma cirurgia que ela vai fazer. Por que eu friso também essa primeira etapa? Porque a reconstrução de mama é um pouco mais complexa. A gente pode imaginar que a gente vai devolver uma forma de uma mama, só que ela tem uma outra mama que, a princípio, ela vai estar um pouco diferente dessa mama que a gente vai restaurar. E essa mama também que a gente vai restaurar, ela ainda não vai ter, por exemplo, a identidade de uma mama, que é o mamilo e a areola, que a gente também vai reconstruir numa segunda etapa subsequente. E o mamilo e a auréola são reconstruídos com o que exatamente? A gente costuma usar tecidos da própria mama reconstruída. Então, isso depende muito de uma análise individual de cada paciente. Às vezes o mamilo a gente consegue usar um segmento do mamilo da mama contralateral para reconstruir o mamilo. O tecido da areola, geralmente a gente pode usar uma pele que a gente pega da região da coxa, na raiz da coxa, que é uma pele mais pigmentada, que vai mimetizar a areola, ou em alguns casos a gente pode usar a dermopigmentação, a tatuagem, que também é interessante para a reconstrução da areola. Então tem algumas opções que aí depende muito da mama contralateral de cada paciente, para se imaginar o que seria ideal. Bom, a partir da reconstrução mamária, uma ou até das duas mamas, a mulher volta a ter uma vida normal, absolutamente regular em todos os sentidos, inclusive em relação a sexo, por exemplo, a partir de quando? Na realidade, essa vida normal a paciente já deveria ter. A gente sabe que independente dessa fase que ela está passando pelo tratamento do câncer de mama. Né? Eu pergunto muito menos pelo aspecto fisiológico, muito mais pelo aspecto da própria autoestima, que eu acho que deve mexer muito com a mulher, não é isso? Tu devolver essa forma mamária e esse aspecto belo para a mama, ela começa a se sentir muito melhor numa relação com o parceiro, ela começa a não ter vergonha, que são coisas que a mulher não se sente bem. Imagina ter um defeito, é só conversar com uma paciente que já tirou a mama, um defeito do tórax, na região do tórax pela ausência da mama é muito impactante. E ela não se sente bem, com certeza, numa relação. Claro. A partir do momento que tu devolve isso, a gente consegue melhorar. Bom, inicialmente 7 mulheres foram selecionadas junto ao Hospital do Câncer, ao Hemocentro aqui de Santa Catarina. Eu lhe pergunto como isso foi possível. Eu sei que faz parte do Outubro Rosa, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, mas há custos, quer dizer, as próteses, o trabalho dos médicos, instalações cirúrgicas, como é que isso se viabilizou, doutor? Olha, Mário Mota, até interessante a tua pergunta, porque assim, essa ideia foi uma ideia até em casa, entre 4 paredes com a minha esposa. Foi uma coisa que a gente viabilizou de maneira voluntária. Eu pensei o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia fazer para pessoas que não têm acesso a esse tipo de cirurgia. E como eu tenho uma série de parceiros, como vocês mencionaram aí, eu, através de um telefonema com a equipe de anestesia, a Cianest, que trabalha na São Sebastião, com o pessoal da Casa de Saúde de São Sebastião e com a empresa fornecedora da prótese, a Allergan, eu contei para eles a minha ideia e eles foram prontamente, apoiaram prontamente a ideia, e a partir daí é que a gente conversou com a MUC, com a Associação de Pacientes Mastectomizadas, e surgiu a ideia de inserir essa campanha solidária dentro do Outubro Rosa, que eu acho que foi para somar nesse Outubro Rosa, que é claro que é uma campanha muito maior. Ela visa muito mais coisas, o Outubro Rosa, né? Visa alertar as mulheres sobre o diagnóstico precoce, uma série de coisas que o Outubro Rosa tem no seu papel. Né? Perfeitamente. Bom, eu parabenizo a iniciativa.
certamente daremos destaque a novas iniciativas semelhantes. Eu sei que numa segunda etapa da campanha, 35 mulheres sem condições financeiras de pagar até por uma cirurgia, deverão também ser selecionadas e atendidas junto ao CEPOM para serem operadas a partir de março de 2012. Muito obrigado, cirurgião plástico Henrique Miller. Bom dia, bom trabalho a vocês. Bom dia, Mário Mota. Obrigado. Bom, essas próteses de silicone foram doadas por uma fabricante chamada Allergan. A Casa de Saúde de São Sebastião cedeu as instalações. O trabalho do Dr. Henrique Miller e da equipe de anestesistas do Serviço Integrado de Anestesiologia, que é o SINAEST, é inteiramente voluntário. Inteiramente voluntário. E por que é que nós estamos divulgando aqui? Fazer propaganda deles? Não há necessidade. Cada um tem a sua clientela. Nós estamos divulgando, primeiro, porque é iniciativa, que é o Outubro Rosa. E segundo, principalmente para chamar a atenção das mulheres para o diagnóstico precoce, para o exame de toque nos seios. Agora, que não tem nada diagnosticado, que vivem bem, que são saudáveis, procure conversar sempre com a sua médica, preferencialmente, ou com o médico que a atende. E, por favor, vamos, se porventura tiver algum carocinho, alguma coisa no seio, não tenha medo de procurar ajuda mais rapidamente possível. Um exame prévio, a prevenção é a grande palavra de ordem do Outubro Rosa também.